Esperar nunca é fácil. Dá aquela sensação de que nada tá acontecendo, de que Deus se esqueceu, de que o tempo tá parado enquanto a vida de todo mundo parece andar. Mas a verdade é que a espera, por mais desconfortável que pareça, também faz parte do plano de Deus. É no silêncio, na paciência forçada e nas orações aparentemente sem resposta que Ele trabalha dentro de nós. Muitas vezes o que Ele quer fazer em nosso interior é tão importante quanto, ou até mais importante do que aquilo que a gente está pedindo. A espera não é perda de tempo, é preocupação, lapidação e cuidado. Deus não se atrasa enquanto você espera. Ele sempre está agindo. A espera é um dos maiores testes da fé. Vivemos numa geração do agora, do instantâneo, onde tudo é acessado em segundos. Comida, informação, respostas. E nesse ritmo acelerado, esperar parece perda de tempo. Mas nos olhos de Deus, o tempo tem outra dimensão. Ele não está preocupado com a pressa, e sim com o processo. Na Bíblia, a gente encontra inúmeras histórias de pessoas que tiveram que aprender a lidar com esse intervalo entre a promessa e o cumprimento. José, por exemplo, recebeu um sonho de Deus ainda jovem, mas foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e passou anos injustamente preso antes de ver aquele sonho se realizar. Entre a promessa e o palácio, houve um longo tempo de espera. E esse tempo não foi em vão. Deus estava moldando José para o propósito que viria. Esperar não é ficar parado, é caminhar em fé, mesmo quando nada parece mudar. Isaías 40:31 nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é sinônimo de inércia, mas de confiança ativa. É acreditar que mesmo sem enxergar os batidores, Deus está agindo. Filósofos como Sêneca já diziam que nada acontece ao homem que não esteja dentro das possibilidades da natureza humana suportar. Embora não tenha escrito nada sobre uma ótica cristã, a ideia de que o sofrimento e a espera têm um papel na formação do ser humano ecoa com o que a Bíblia diz em Tiago 1, 3 e 4. Está escrito: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, Deus não está interessado apenas em dar algo a você, mas em formar você para aquilo que você vai receber. Até no nosso cotidiano a gente pode ver isso. Uma pessoa que ora por um relacionamento saudável, por exemplo, muitas vezes precisa esperar. Não porque Deus está negando isso, mas porque Ele está ajustando dois corações, dois caminhos e dois tempos. Ou alguém que busca uma porta de emprego, mas ainda não entende que a espera está ensinando humildade, fé, disciplina ou até uma nova habilidade. O que parece atraso pra gente, muitas vezes é um livramento ou uma preparação. E tem também um tipo de espera que corrói mais fundo. A espera por cura, por uma resposta diante da dor, por um sim que nunca chega. E nesses momentos o coração humano grita por sentido. E é aí que a fé se torna mais do que teoria. A espera vira o solo onde a fé cria raízes profundas. Como disse o filósofo Lewis, a fé é o ato de segurar firme aquilo que a sua razão aceitou, apesar de suas emoções mudarem. Então, esperar é resistir o impulso de desistir. É segurar a mão de Deus, mesmo quando tudo de você quer largar. E, além disso, a espera tem o poder de revelar o que está no nosso coração. Enquanto a gente espera, os nossos verdadeiros desejos, inseguranças e motivações vêm à tona. E Deus usa esse tempo para purificar e alinhar nossa vontade com a dele. Salmos 37:7 nos orienta. Descanse no Senhor e guarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Isso revela outro aspecto difícil da espera. Ver os outros conquistarem o que a gente ainda está pedindo. Mas quando a gente confia no tempo de Deus, entende que a bênção dos outros não atrasa a nossa. A espera também nos ensina sobre os limites. Não temos o controle de tudo e isso é bom. Aprender a confiar em Deus mesmo sem controle é uma das experiências mais libertadoras que a gente pode ter. Pascal dizia: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, em meio à espera, Deus nos ensina a viver por razões mais profundas, as da fé, da esperança e da confiança. A espera é um lembrete de que a gente ainda não chegou. Como diz Hebreus 11:13, muitos heróis da fé morreram, sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram. Isso nos mostra que a espera, em alguns casos, é parte de algo maior. O cumprimento de um plano eterno que nem sempre cabe inteiro na nossa perspectiva. E tem uma coisa que a gente precisa entender sobre a espera. Ela não é um castigo. Muita gente pensa que se Deus ainda não respondeu, a gente fez algo de errado. Mas nem sempre é isso. Às vezes a espera é só Deus dizendo: calma, ainda não é o momento. E sabe por quê? Porque Ele enxerga o todo, enquanto a gente só vê uma parte. É como uma criança que quer dirigir um carro. O pai pode até prometer que um dia ela vai dirigir, mas não agora. Não porque Ele não ama a criança, mas porque ainda não é seguro. Do mesmo jeito, Deus nos ama bastante para dizer ainda não. Tem uma frase de um filósofo que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele diz:
A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Na hora da espera, a gente quase nunca entende o porquê, mas quando o tempo passa, muitas vezes a gente olha para trás e pensa: ainda bem que não aconteceu naquela época. A espera nos protege de coisas que a gente nem sabe. E tem outra coisa que a gente não pode esquecer: esperar junto com Deus é muito diferente de esperar sozinho. Tem gente que na espera se revolta, se isola e se afasta de tudo, mas tem gente que aproveita esse tempo para crescer, para ser melhor e para fortalecer a fé. E isso faz toda a diferença. Enquanto um fica travado, o outro amadurece. Então, não é sobre o que a gente está esperando, mas sobre quem a gente está se tornando enquanto espera. Imagina o seguinte: você planta uma semente e no dia seguinte nada aconteceu. Uma semana depois, talvez comece a brotar algo, mas você sabe que existe um processo acontecendo ali embaixo, mesmo que os seus olhos ainda não enxerguem. E assim é com a nossa vida espiritual. Tem coisa que está sendo formada dentro da gente, no silêncio, e que demora. E é nesse tempo que Deus trabalha com paciência, porque a espera não muda só o que está no nosso redor, ela muda o que está dentro da gente. É nessa fase que a gente aprende a confiar sem ver, a depender sem entender e a amar a Deus não só pelas bênçãos, mas pela presença dele. E sabe o que mais? A espera também nos ensina a valorizar as coisas. Quando vem algo fácil, a gente corre o risco de não dar o devido valor, mas quando é com oração, lágrima, paciência e fé, quando finalmente chega, a gente reconhece que foi Deus. A gente sabe que não foi sorte nem coincidência, e foi cuidado, foi uma promessa cumprida, por resposta de um pai que sabe o tempo certo das coisas. E mesmo quando a resposta é diferente do que a gente imaginava, a espera ainda tem o seu valor, porque às vezes a resposta de Deus não é sim e nem não, talvez seja um eu tenho algo melhor. Só que para a gente receber esse melhor, a gente precisa confiar, descansar e continuar andando, mesmo sem ver tudo com clareza. Então se você está esperando alguma coisa hoje, uma porta, uma cura, um recomeço, um sinal, lembra que a espera faz parte do processo. Não é um tempo que você está perdendo. É uma construção de preparo, de intimidade com Deus. Então o que Ele prometeu Ele vai cumprir, mesmo no tempo certo, porque o tempo dele não é igual ao nosso, e ainda bem. Esperar não é fácil, e Deus nunca disse que seria, mas Ele garantiu que estaria conosco em cada passo, até mesmo nos que parecem mais lentos ou silenciosos. A espera, por mais que dolorosa que seja, nunca é em vão quando vivida com fé. E é nesse tempo que Deus nos fortalece, nos molda e nos prepara para as coisas. O que hoje parece atraso, amanhã vai fazer total sentido. Então, se o seu coração anda inquieto, se as orações não foram respondidas, e se o tempo parece estar demorando para passar, não desista. Continue confiando, orando e esperando com esperança. Porque o que Deus prometeu é fiel. E quando o tempo dele chegar, e vai chegar, você vai entender que a espera foi um presente. Porque no fim das contas, não é sobre o que você vai receber, mas sobre quem você se tornou enquanto esperava. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Se inscreve, deixa o seu like e é isso. Até a próxima.